Olá! Mais uma edição do Mais Saúde está no ar, trazendo para você dicas, sugestões e curiosidades sobre a sua saúde. Hoje nós estamos encerrando o nosso quadro de fisioterapia com o nosso convidado, professor coordenador da Universidade Federal aqui de Jataí. Professor Alisson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente, disponibilizando um pouquinho do seu tempo e conversando com a gente sobre saúde. Agradeço novamente o convite, essa oportunidade de conversar com o pessoal, esclarecer algumas dúvidas da fisioterapia, né? E lembrando que a fisioterapia tem um mercado muito mais vasto, outras patologias que a gente aborda, e é muito interessante a gente poder conversar em um outro momento sobre isso também. Estaremos aqui com certeza conversando sobre outros assuntos. E para encerrar o quadro desse mês, escolhemos o tema fisioterapia esportiva. Professor, hoje em dia a preocupação com a saúde é cada vez maior e as pessoas optam por diversas atividades físicas e às vezes, sem orientação médica, acabam se lesionando. Como é que faz nessas situações? As lesões acontecem normalmente ou por um trauma que acontece durante uma partida de futebol, por exemplo, que é muito comum, né? O atleta de fim de semana vai lá brincar e acaba se machucando, tem um choque um com o outro, um entra de carrinho no outro e acaba se machucando um ao outro. E também tem aquelas lesões que a pessoa acaba se machucando sozinha. Ela está correndo, ela torce o joelho, torce o tornozelo, ou tem um estiramento muscular, né? Tem uma dor muito intensa no músculo, ele não sabe o que está acontecendo. E muitos desses problemas acontecem por uma falta de preparo físico mesmo do indivíduo, né? Muitas lesões acontecem com o pessoal que é mais antigo, que tem uma certa idade, que quando a gente é mais novo, a gente brinca, a gente consegue se recuperar mais rápido. Então, quando você fica mais velho, fica um pouco mais difícil essa recuperação. E o legal salientar e o engraçado que é assim, né? A gente tem memória muscular e memória neural. Então, é muito comum a gente ver os nossos amigos mais velhos, nossos tios, nossos pais, eles de fim de semana têm algum churrasco com a família ou um encontro com os amigos, eles vão lá e jogam bola, por exemplo. E jogam muito bem. Só que o condicionamento físico dele já não é mais o mesmo. É aquele negócio que a pessoa fala assim, minha cabeça quer fazer, mas meu corpo não obedece. É justamente isso. Essa memória neural é o que permite as pessoas fazerem algumas coisas que faziam no passado bem ainda, depois de certa idade e sem preparo. Mas como o preparo físico não é o mesmo, então essa memória muscular não acompanha, aí então a pessoa acaba tentando fazer alguma coisa que fazia antigamente, o corpo dela já não suporta mais essas mudanças de direção rápida, por exemplo, e aí acontece a lesão. Fica aí então a dica para os meus colegas da TV Jataí que costumam bater uma bolinha no domingo e chegam na segunda todo quebrado. Professor, muita gente confunde ou tende a confundir a fisioterapia tradicional da fisioterapia esportiva. Tem uma diferença? Dá para falar da principal função da esportiva? A esportiva mesmo, assim, é quando a gente trabalha com atletas de ponta. Então, esse atleta tem uma diferença. A gente normalmente trabalha com protocolos mais acelerados para a pessoa poder se recuperar mais rápido e voltar a campo. Mas para os atletas já que não tem tanto preparo, que aí são os atletas de fim de semana, aí o protocolo não é tão acelerado, porque o outro atleta, o profissional, ele vive disso. Então, o atleta que ele deixa de jogar uma partida, ele deixa de ser convocado por algum problema, ou ele é muito importante, peça fundamental na vitória do time dele por algum campeonato. Então, a reabilitação é diferenciada mesmo. Para os outros, ela é diferenciada da convencional, mas ele não tem essa aceleração do protocolo. Então, a gente acaba respeitando uma demanda um pouco mais devagar nessa reabilitação do paciente. E para quem não sabe, o Brasil é referência mundial no quesito de patologia e fisiologia. E falando sobre esse atleta amador, quais são as principais lesões, por exemplo, para um corredor? O corredor, na maioria dos atletas mesmo, as lesões mais comuns é tornozelo, joelho e coluna, né, que é bem comum. E essas lesões acontecem justamente por essa falta de preparo dos amadores, né? Então, os amadores, por exemplo, e algumas outras patologias que acontecem. Então, quem corre muito, ou quem começa a querer fazer caminhada ou corrida, é muito comum a pessoa ter uma dor aqui nessa parte anterior da perna, aqui, bem chamado tibial anterior. A pessoa conhece como canelite. Aí começa a andar e aí começa a sentir uma dor forte na perna aqui embaixo. Às vezes é pelo calçado, às vezes é pela forma que a pessoa caminha. Então, a pessoa vai precisar se adaptar a uma nova maneira de caminhar, flexionando mais o joelho, por exemplo, então levantando mais as pernas para poder andar,
Porque toda vez que a pessoa vai andar, ela não flexiona muito o joelho, não levanta muito o joelho, e o pé, para não bater no chão, ela tem que fazer o movimento contrário para não bater a ponta do pé no chão. E aí esse movimento ele fica fazendo cada vez mais, e aí acaba doendo bem na parte anterior da perna. Os outros mais comuns também é entorse de tornozelo, né? Então quase toda modalidade a pessoa acaba tendo uma entorse. Aí na fisioterapia a gente trabalha bastante com propriocepção. Essa propriocepção é a capacidade que o indivíduo tem de saber onde que o pé dele está no tempo e espaço. Então às vezes a pessoa está correndo, ela pisa torto e aí isso causa o entorse. Não necessariamente ela pisa em algum buraco, ela torce o pé sozinha. E aí tem gente, né, que nem é atleta, que costuma ter torções repetitivas, né? Então a gente trabalha com o fortalecimento e trazendo melhor essa propriocepção desse tornozelo do indivíduo. E o outro também é o joelho, né? Então o joelho principalmente entra muito fraqueza muscular, encurtamento muscular. Tem uma parte muito importante da reabilitação, que é o fortalecimento do core, que a gente chama, né? No Pilates o pessoal chama de powerhouse. Então é o fortalecimento dessa musculatura abdominal, das costas e do assoalho pélvico. Então, eu fortalecendo o tronco do indivíduo, eu consigo fazer melhor as minhas funções com os membros inferiores e membros superiores, né? Então com as pernas e com os braços. Então, e aí muita gente trabalha só fortalecendo a perna e esquece de trabalhar a abdominal. E aí isso também favorece uma lesão do indivíduo. Aproveitando aqui o gancho que você falou sobre dores no joelho, a condromalácia patelar é cada vez maior a incidência. Qual seria a diferença dela e a tendinite? A condromalácia, ela é uma lesão que acontece na patela, na parte de trás da patela, onde que ela vai ter um atrito junto com o fêmur. Então, por uma biomecânica inadequada, a patela ela acaba se deslocando mais para um lado ou mais para o meio. E aí, então, o fisioterapeuta tem que observar isso e trabalhar o fortalecimento da musculatura mais adequada. A gente trabalha com alguns exercícios específicos para isso, ou com equipamentos que ajudam a contração muscular para fortalecer essa musculatura específica. A tendinite, então, ou seja, a condromalácia e lesões patelares são mais por um desalinhamento patelar, normalmente causado por um desarranjo da musculatura. Então, o músculo fica um pouco mais forte do que o outro. A tendinite, muitas vezes ela se dá pelo trabalho excessivo da musculatura. Eu trabalho repetitivamente com o músculo, eu acabo tensionando ele muito, microlesões vão acontecendo e isso vai piorando ao longo do tempo. Então a pessoa não trata e pode acontecer igual aconteceu com o Ronaldinho naquela época lá, que ele sofreu uma ruptura do tendão, né? Ele vai se lesionando cada vez mais até que chega um dia que ele não suporta, ele arrebenta mesmo, ele lesiona inteiro. Falando agora nessas grandes lesões dos atletas, como você mesmo citou, conhecidos, o Ronaldinho, como é que funciona o processo de reabilitação? O processo de reabilitação, a gente trabalha desde equipamentos que a gente na fisioterapia chama de eletrotermofototerapia. Então são equipamentos que dão estímulos elétricos na pele. Então eu causo analgesia, então eu tiro a dor da pessoa. Outros eu causo a contração muscular para melhorar o fortalecimento. Então eu posso usar o ultrassom e o laser para poder melhorar o processo inflamatório, né, para poder reabilitar. E isso já na fase de reabilitação. E aí também eu trabalho com terapias manuais, trabalho com crochetagem mioponeurótica, trabalho com bandagens funcionais, né, a therapy taping, por exemplo. São aquelas bandagens coloridas que o pessoal costuma ver nos atletas. Então eles promovem a melhora da biomecânica, melhora da contração muscular e com isso acaba tirando a dor do paciente. Trabalho com pistas de propriocepção, né, na fase mais final da reabilitação. Depois a gente vai mostrar uma pista de propriocepção, né, um exemplo de pista de propriocepção. E aí eu vou trabalhando com alongamento, com fortalecimento, para deixar a postura mais alinhada. Às vezes o problema é postural também durante o trabalho esportivo do indivíduo. A pessoa não tem uma postura adequada para realizar aquela atividade. Tem gente que, por exemplo, quando vai correr, a pessoa corre com uma postura mais flexionada para frente, né? Ela corre com o corpo mais para frente e reclama muito de dor no joelho. Então, às vezes, tem que observar a corrida desse indivíduo e pedir para ele correr um pouco mais em pé, que a gente fala para correr em pé, em vez de correr mais deitado para frente. Aí, com isso, eu diminuo o impacto no joelho, na patela e posso diminuir tendinite ou problemas patelares. E aí também tem aquele caso, por exemplo, assim, a pessoa acabou de ter lesão, né? O que eu faço com a pessoa que acabou de ter lesão, né? Que é muito comum nos atletas de fim de semana também. Aí o pessoal sempre põe só gelo, o pessoal coloca lá normalmente gelo por 15 minutos e aí fica só com isso.
O problema, na verdade, não tem problema fazer o gelo nesse momento. Só que o que a gente precisa é continuar com o gelo a cada 2 horas, de 10 a 15 minutos por vez que eu coloco o gelo no indivíduo. E esse gelo tem que ficar colocando no indivíduo de 24 até 48 horas depois da lesão. Por que eu coloco o gelo? O gelo, na verdade, não é para diminuir o edema. Eu evito que a lesão aumente, porque a lesão ela machuca, às vezes ela tem rompimento de vaso sanguíneo, problema muscular. Então o gelo, ele favorece sim, ele não deixa a lesão aumentar ainda mais. Depois na reabilitação acaba facilitando. O calor, por exemplo, o pessoal às vezes põe bolsa de água quente, ele só pode ser colocado quando o indivíduo já passou da fase inflamatória, que a gente chama. Então, como que eu vou saber disso? Quando você colocar a mão na lesão, estiver quente ainda, você tem que colocar gelo. A hora que a temperatura daquela região, por exemplo, o indivíduo machucou o joelho, a temperatura do joelho que machucou está igual a do outro, aí eu posso começar a colocar calor. Mas naquele momento é só gelo. Então, lesionou, é gelo de 24 a 48 horas, de 2 em 2 horas. E aí também, para poder evitar o edema, colocar bandagem, fazer uma atadura e deixar o membro mais alto do que o nível do coração. Por isso que vira e mexe vocês conseguem observar as pessoas que estão com alguma... eles ficam deitados com o pé para cima. Porque é uma maneira que eu deixo o meu pé, quando eu machuco o pé no caso, né, mais alto do que o meu nível do coração. Porque eu fico deitado, o coração fica mais para baixo, o pé fica mais alto, e aí favorece então o retorno desse edema para o coração, né, pela parte da força da gravidade mesmo. Então facilita. E agora perguntando um mito, uma questão de mito. É verdade que se você não se alongar, a probabilidade de você sofrer uma lesão muscular é maior? É importante o alongamento e o fortalecimento. Às vezes as pessoas elas não preparam a musculatura para sofrer o estresse. O alongamento e o fortalecimento, o alongamento na verdade, o mito dele que é o seguinte, a gente deveria reservar sessões para alongamento, não simplesmente alongar sempre antes do exercício, porque eu me mantendo mais alongado, a musculatura ela consegue sofrer mais forças de tensão mesmo, então ela fica mais preparada quando de repente eu sofrer algum trauma ou eu abro bastante o movimento durante a atividade esportiva, eu evito que ocorra lesão nesse momento. Mas então o adequado seria a pessoa reservar alguns momentos para ficar só se alongando, não necessariamente só antes ou depois da atividade física, porque assim eu preparo melhor, eu vou ficando cada vez mais alongado. E o aquecimento também é importante, porque o aquecimento ele começa a aumentar o fluxo de sangue para o músculo que você vai trabalhar, ele começa a mandar informação neural mesmo, nervosa, para aquele músculo, para poder falar assim, eu vou te solicitar agora, né? Você vai fazer atividade física. Então, para ficar bem importante essa parte, para o músculo ficar avisado, como se fosse assim, que ele vai ser solicitado, que você vai colocar mais força nele, mais tensão nele. Então, sair da inércia diretamente para uma atividade física é ruim? É ruim. Não é adequado, nem para o sistema nervoso, nem para o muscular e nem para o cardiovascular. Sempre tem que ir aumentando gradativamente e também da maneira contrária, quando eu faço uma atividade muito extenuante, o ideal é eu ir desacelerando a atividade, não simplesmente parar e deitar, por exemplo. Então eu vou desacelerando, vou voltando à calma e aí sim depois eu paro e fico descansando. Então, como eu havia falado sobre o trabalho de propriocepção, que é o trabalho assim, de consciência mesmo do corporal do indivíduo, então numa das fases de reabilitação do indivíduo a gente começa a trabalhar essas pistas proprioceptivas. Então o indivíduo começa a trabalhar com flexibilidade e mobilidade e, no caso dela, por conta de joelho e tornozelo, e a gente sempre vai acompanhando e percorrendo todo o caminho. Então, nesse caso, a gente trabalha com as diversas ambientes, texturas e ambientes instáveis também, né? Então, para poder melhorar essa parte. Então, quanto mais instável, mais difícil fica e a articulação vai se acostumando com essa nova demanda. Então, esse é um tipo de treinamento para poder melhorar a qualidade da articulação do indivíduo. Então, poder evitar o entorse, evitar a recidiva de lesão. Então, a gente vai trabalhando com essa parte. Sempre trabalhando, então, no caso, você vê que é sempre muito instável algumas coisas que a gente acaba trabalhando. E aí, para poder melhorar, então, essa demanda neural, né? Então, a articulação vai se adaptando, o estímulo vai melhorando um pouquinho para o paciente. E melhorando com isso, então, o seu equilíbrio. E aí, uma das fases também que a gente utiliza é sobre a cama elástica,
porque é um ambiente mais instável, e aí o paciente faz com dupla tarefa, né? Então, por exemplo, fica num pé só, e aí depois a gente começa a arremessar a bola para o paciente também, para ele poder tentar controlar, então, tanto o equilíbrio dele e ao mesmo tempo segurar a bola, porque a bola ela promove um deslocamento do corpo do indivíduo. Então, joga em diversas direções para o paciente poder se equilibrar cada vez mais. E a gente vai encerrando o quadro Mais Saúde desse mês, que teve como tema assuntos voltados à fisioterapia. Muita gente me perguntou onde eu estou, já que eu saí do estúdio da TV Jataí e vim aqui para a Universidade Federal de Jataí. Professor, eu queria que você falasse um pouco aqui então desse espaço que é aberto à comunidade. A gente está na clínica escola do curso de fisioterapia aqui da Universidade Federal de Goiás, da Regional Jataí. Então fica aqui na BR, né? O pessoal conhece aqui. E aqui a gente tem um atendimento gratuito à população. Então, seja lá quem precisa do atendimento da fisioterapia, a gente tem um atendimento gratuito aqui. Vou deixar o telefone com vocês, quem precisar ligar aqui é só telefonar para marcar um pré-atendimento, na verdade vai ser uma avaliação, então a pessoa vai ter uma triagem, para depois ver qual que é o melhor momento de ser atendido, o melhor horário entre as pessoas. Então o telefone daqui é 3606-8360. Vocês podem pedir para falar com a Evelyn, que é a nossa fisioterapeuta responsável aqui pela nossa clínica, e ela vai ver com ela na agenda dela para marcar um melhor horário para poder fazer essa avaliação da pessoa. E aí depois ela é encaixada aqui, não tem custo nenhum para o paciente, é só trazer os exames que ele fez e a gente vai tentar atender e ajudar o caso do paciente. A gente agradece então aqui a participação do professor Alisson Braz e volta próximo mês com um novo assunto sobre saúde para você.